Salve galera! Bem-vindos ao Hardware Tech BR. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a este vídeo. Eu sou o Castanhari e no vídeo de hoje a gente vai dar aquele giro completo pelas principais novidades do mundo da tecnologia. Preparem-se, porque o mercado não para e as gigantes estão fazendo movimentos que vão impactar desde o seu próximo celular até a forma como a internet funciona. A gente vai mergulhar fundo em mudanças de estratégia da Nvidia que podem deixar tudo mais caro, ver a Apple e a Samsung numa dança de milhões de dólares por causa de telas, e até uma falha que simplesmente desligou uma parte da internet que a gente usa todo dia. É uma verdadeira montanha-russa de informações, passando por placas de vídeo que parecem ter saído de um filme de ficção científica, carros que são mais plataformas de entretenimento do que veículos, e inovações que prometem revolucionar desde a comida que chega na sua mesa até a segurança do seu futuro carro autônomo. Cada notícia de hoje é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que estamos montando para entender para onde o futuro está nos levando. E, acreditem, as coisas estão se movendo numa velocidade alucinante, com reviravoltas dignas de um roteiro de Hollywood. Então, se você é como eu e adora ficar por dentro de tudo que rola nos bastidores da tecnologia, você está no lugar certo. A gente vai destrinchar cada detalhe, explicar o porquê de cada movimento e o que isso significa para nós, os consumidores e entusiastas. O futuro está sendo escrito agora, e a gente vai acompanhar cada linha dessa história juntos. Então já se inscreve no canal, deixa o like e bora conferir tudo isso agora. Para começar, vamos falar de um movimento da Nvidia, que pode parecer técnico, mas que tem o potencial de mexer com o bolso de muita gente e redefinir o futuro da inteligência artificial. A Nvidia, que hoje domina completamente o mercado de chips para IA, está planejando uma mudança radical na arquitetura de seus servidores. Eles querem substituir a memória DDR5, que é o padrão atual em data centers, pela memória LPDDR, que a gente geralmente encontra em notebooks e smartphones. A sigla LP vem de Low Power, ou seja, baixo consumo de energia. E por que essa mudança? Simples: eficiência energética e velocidade. A IA demanda uma quantidade absurda de processamento e qualquer economia de energia, por menor que seja, se multiplica por milhares de servidores e vira uma economia gigantesca. A questão é que essa mudança tem um preço, e ele não é baixo. A memória LPDDR, apesar de mais eficiente, é significativamente mais cara de se produzir e integrar. As estimativas do mercado apontam que essa transição, prevista para acontecer de forma mais massiva até 2026, pode simplesmente dobrar o preço da memória nos servidores de IA. Isso significa que construir e manter os data centers que rodam serviços como o ChatGPT, geradores de imagem e outras IAs, vai custar muito mais caro. Para gigantes como Google e Microsoft, isso é um custo a ser absorvido, mas para startups e empresas menores que dependem de infraestrutura de nuvem para inovar, o impacto pode ser brutal. É uma barreira de entrada que fica ainda mais alta. No final das contas, essa é uma aposta da Nvidia na performance. Ao usar LPDDR, eles conseguem entregar mais dados para suas GPUs de forma mais rápida e com menos gasto de energia, o que torna seus sistemas ainda mais poderosos e desejados. Eles estão basicamente dizendo ao mercado: minha tecnologia é tão superior que vocês vão pagar o preço que for preciso por ela. E, honestamente, dado o domínio que eles têm hoje, é provável que o mercado pague. Resta saber como esse custo extra será repassado para os serviços que usamos no dia a dia e qual será o impacto real na competição e na inovação dentro do ecossistema de inteligência artificial. É um movimento ousado que vamos acompanhar de perto. Agora vamos para o mundo dos smartphones.
onde uma briga de bastidores entre gigantes acaba de ter um desfecho importante. A Apple, conhecida por seu controle de qualidade rigorosíssimo, tomou uma decisão drástica em relação à produção das telas do futuro iPhone 17. A empresa chinesa BOE, que vinha tentando abocanhar uma fatia maior do bolo de fornecimento de telas OLED para a Apple, acabou tropeçando. Segundo relatos da indústria, os painéis produzidos pela BOE para os futuros modelos do iPhone apresentaram problemas de qualidade e falhas nos testes, especialmente em relação à durabilidade e consumo de energia. A Apple não perdoa esse tipo de deslize. Como resultado, a maçã decidiu redirecionar uma parte significativa dos pedidos que iriam para a BOE diretamente para sua principal concorrente e, ao mesmo tempo, parceira de longa data, a Samsung Display. Isso é um balde de água fria para a BOE, que investiu pesado para tentar se equiparar à tecnologia da Samsung e da LG. Para a Samsung, por outro lado, é uma vitória gigantesca. Isso não apenas garante um faturamento de bilhões de dólares, como também reforça sua posição como a fornecedora número 1 e mais confiável de telas OLED de ponta no mundo. É a prova de que, quando se trata da tecnologia mais avançada em displays, a Samsung ainda está um passo à frente. Essa dança das cadeiras entre fornecedores mostra o quão complexa e brutal é a cadeia de suprimentos da Apple. Para nós, consumidores, isso significa que a qualidade das telas do iPhone 17 provavelmente será impecável, como de costume, graças ao domínio tecnológico da Samsung. Mas nos bastidores, essa decisão tem implicações geopolíticas e de mercado enormes. Ela freia o avanço de uma gigante chinesa no setor de tecnologia de ponta e consolida o poder de uma gigante sul-coreana, mostrando que no jogo de bilhões de dólares da fabricação de smartphones, a confiança e a qualidade ainda são as moedas mais valiosas. A Samsung provou mais uma vez ser a parceira indispensável da Apple. E falando na Samsung, parece que a empresa está com planos ambiciosos para os Estados Unidos, e o foco desta vez não são as telas, mas sim os olhos dos nossos futuros smartphones, os sensores de câmera. Fontes da indústria indicam que a Samsung está considerando um investimento massivo, na casa de centenas de milhões de dólares, para expandir suas operações no Texas. O objetivo? Construir uma nova fábrica ou ampliar as instalações existentes para produzir seus sensores de imagem ISOCELL de última geração. Isso seria um movimento estratégico de peso, trazendo parte da produção de um componente crítico para mais perto do mercado norte-americano. Mas por que o Texas? E por que agora? Existem alguns motivos. Primeiro, a demanda por sensores de câmera cada vez mais avançados não para de crescer. Não é só sobre megapixels, é sobre sensores maiores, com melhor desempenho em baixa luz e capacidades aprimoradas para a fotografia computacional, que usa software e IA para criar imagens incríveis. Produzir esses sensores de ponta nos Estados Unidos daria à Samsung uma vantagem competitiva, especialmente para atender clientes importantes no país. Além disso, há um fator geopolítico. Diversificar a produção para fora da Ásia reduz os riscos associados a tensões comerciais e problemas na cadeia de suprimentos global. Se esse investimento se confirmar, ele pode ser um divisor de águas. Uma fábrica de sensores da Samsung no Texas não só criaria empregos e fortaleceria a indústria de semicondutores americana, mas também aceleraria a inovação na fotografia mobile. Com a produção mais próxima dos centros de design de empresas como a Apple e o Google, a colaboração poderia se tornar ainda mais ágil. Isso pode significar saltos ainda maiores na qualidade das câmeras que carregamos no bolso, com sensores mais inteligentes e capazes de capturar imagens que hoje parecem impossíveis para um celular. A Samsung está apostando que o futuro da fotografia passa por ter as fábricas certas nos lugares certos. Agora vamos falar de um susto que muita gente tomou recentemente. Se um dia você tentou acessar o X, o antigo Twitter,
o ChatGPT, o Canva ou vários outros serviços e deu de cara com uma página de erro, você não estava sozinho. O que aconteceu foi uma falha massiva em um dos pilares silenciosos da internet moderna, a Cloudflare. A Cloudflare é uma empresa que fornece serviços de CDN, que é a rede de distribuição de conteúdo e segurança para milhões de sites. Em termos simples, eles ajudam os sites a carregarem mais rápido e se protegerem de ataques. O problema é que, quando eles falham, levam junto uma parte gigantesca da internet. O apagão foi global e durou algumas horas, mas foi o suficiente para causar pânico e prejuízos. A causa, segundo a própria Cloudflare, foi uma atualização de software mal sucedida que acabou derrubando parte de sua rede. O incidente expôs uma vulnerabilidade crítica da nossa infraestrutura digital, a dependência excessiva de poucos provedores. Muitas das maiores empresas do mundo confiam na Cloudflare para manter seus serviços online. Quando um único ponto de falha como esse é acionado, o efeito cascata é imediato e devastador. É como se uma das principais rodovias do mundo digital fosse interditada sem aviso prévio, causando um engarrafamento monumental. Esse evento serve como um alerta para todo o setor de tecnologia. A centralização, embora traga eficiência, também traz riscos enormes. Empresas agora estão reavaliando suas estratégias, buscando ter múltiplos provedores ou planos de contingência mais robustos. Para nós, usuários, foi um lembrete chocante do quão frágil pode ser a estrutura que sustenta nosso dia a dia digital. A internet parece infinita e descentralizada, mas na prática ela depende de algumas poucas empresas gigantescas para funcionar corretamente. A falha da Cloudflare não foi só um problema técnico, foi uma lição dura sobre os perigos da dependência digital em um mundo cada vez mais conectado. Atenção gamers e entusiastas de hardware, porque a Asus decidiu que exagero é pouco. A empresa acaba de anunciar a ROG Matrix GeForce RTX 5090, e o nome já entrega. Essa não é uma placa de vídeo comum. Lançada para comemorar os 30 anos da linha Republic of Gamers, ou ROG. Essa placa é a personificação do excesso e da performance bruta. Estamos falando de uma GPU que foi projetada desde o início para ser o topo absoluto da cadeia alimentar, mirando em quem não aceita nada menos que o máximo de FPS em 4K, 8K e tudo o que vier depois. O design já impressiona, é uma placa robusta, pesada, com um sistema de refrigeração líquido customizado e integrado de fábrica. A Asus não economizou em nada aqui. A ROG Matrix RTX 5090 vem com um overclock de fábrica extremamente agressivo, prometendo clocks que as versões normais da RTX 5090 só alcançariam com muito ajuste manual e sorte. Além do hardware parrudo, a placa conta com um design visual matador, cheio de RGB customizável e detalhes que gritam premium. O foco não é apenas em gamers, mas também em criadores de conteúdo, streamers e profissionais que precisam do máximo de poder de processamento gráfico para renderização, edição de vídeo e aplicações de inteligência artificial. É um produto de nicho, um item de luxo para quem quer construir o PC dos sonhos sem olhar para a etiqueta de preço. Claro que todo esse poder e exclusividade vem com um custo que deve ser astronômico. A Asus ainda não revelou o preço oficial, mas pode apostar que será uma das placas de vídeo mais caras já lançadas para o consumidor final. A ROG Matrix RTX 5090 não é sobre custo-benefício, é sobre status, sobre ter a peça de hardware mais poderosa do planeta. É a resposta da Asus para a pergunta: o que acontece quando seus engenheiros têm liberdade total para criar a melhor placa de vídeo possível, sem se preocupar com limites? O resultado é esse monstro de performance que com certeza vai ser o objeto de desejo de muita gente por um bom tempo. Mudando de marcha, vamos do hardware do seu PC para o hardware sobre rodas. A Sony Honda Mobility,
A joint venture entre a gigante da eletrônica e a gigante automotiva acaba de fazer um anúncio que deixou o mundo da tecnologia e dos carros em polvorosa. Eles confirmaram presença na CES 2026, a maior feira de tecnologia do mundo. E não é para mostrar um protótipo qualquer. Eles vão apresentar a versão final e pronta para a produção do seu primeiro veículo, o Afeela 1. Isso é muito significativo, porque marca a transição do Afeela de um conceito futurista para um produto real que poderemos ver nas ruas em breve. O Afeela 1 não está sendo vendido como apenas um carro elétrico. A Sony e a Honda estão posicionando o veículo como uma plataforma de mobilidade, ou, em termos mais simples, um centro de entretenimento e serviços sobre rodas. Pense no carro como um PlayStation 5, gigante com volante. A proposta é integrar o melhor do entretenimento da Sony, filmes, músicas, jogos, com a engenharia e segurança automotiva da Honda. O interior do carro será dominado por telas, e a conectividade 5G permitirá streaming de conteúdo em alta definição, jogos online e uma série de serviços digitais que transformarão o tempo gasto no trânsito em uma experiência de imersão. Essa é uma visão completamente nova do que um carro pode ser. Ele deixa de ser apenas um meio de transporte para se tornar um espaço pessoal de entretenimento e produtividade. A Sony Honda Mobility está apostando que, no futuro, especialmente com o avanço da direção autônoma, o que faremos do carro será tão importante quanto o ato de dirigir. A apresentação na CES 2026 será o momento da verdade, onde veremos se a promessa de fundir esses dois mundos de forma harmoniosa se concretizou. É a Sony tentando reinventar o automóvel da mesma forma que a Apple reinventou o telefone, e o mundo todo estará assistindo. Agora uma notícia que pode não ter o glamour de uma placa de vídeo ou de um carro futurista, mas que tem o potencial de impactar algo que todos nós fazemos todos os dias: comer. A Fujitsu, gigante japonesa de tecnologia, anunciou o lançamento de um pacote integrado de soluções digitais voltado para um setor surpreendentemente complexo e, em muitas partes, analógico: a cadeia de distribuição de alimentos. Da fazenda ao supermercado, o caminho que a comida percorre é cheio de ineficiências, desperdício e falta de informação. E é exatamente isso que a Fujitsu quer resolver. A solução da empresa, chamada de Fujitsu Uvance Food Value Chain, combina várias tecnologias, como Internet das Coisas, inteligência artificial e blockchain. Imagine sensores em plantações monitorando a umidade do solo, caminhões refrigerados com sua temperatura controlada em tempo real para evitar perdas, e um sistema de blockchain que registra cada etapa do processo. Com isso, um consumidor poderia, teoricamente, escanear um QR Code em uma maçã no supermercado e ver exatamente de qual fazenda ela veio, quando foi colhida e todo o trajeto que fez até chegar ali. Isso é um nível de transparência e rastreabilidade que não temos hoje. O objetivo principal é duplo: aumentar a eficiência e reduzir o desperdício. Com dados mais precisos, os produtores podem otimizar a produção, os distribuidores podem gerenciar melhor seus estoques e os varejistas podem prever a demanda com mais acerto. Isso significa menos comida estragando no caminho, o que é bom para os negócios e ótimo para o planeta. A Fujitsu está entrando em um mercado que precisa desesperadamente de modernização, aplicando tecnologia de ponta para resolver problemas antigos. É um exemplo fascinante de como a transformação digital pode ir muito além dos escritórios e chegar diretamente ao nosso prato. E para fechar nosso giro de notícias, vamos voltar ao mundo automotivo, mas com foco em uma tecnologia que é crucial para a segurança, a percepção do ambiente. A Stradivision, uma empresa sul-coreana de software, acaba de receber um reconhecimento importante do Fórum Econômico Mundial, sendo nomeada uma Top SME Innovator.
E por que eles merecem esse destaque? Pelo seu trabalho revolucionário em tecnologia de percepção 3D para veículos, usando apenas câmeras comuns, algo que muitos consideravam extremamente difícil de fazer com precisão. A maioria dos sistemas avançados de assistência ao motorista e dos futuros carros autônomos depende de uma combinação de sensores caros, como o LiDAR e o radar, para enxergar o mundo em 3D. O que a Strad Vision faz de diferente é usar algoritmos de Deep Learning e inteligência artificial para extrair informações de profundidade e reconstruir uma cena 3D detalhada a partir de imagens de câmeras convencionais, que são muito mais baratas. A tecnologia deles, chamada SVNet, permite que o carro identifique e rastreie objetos, pedestres, ciclistas e faixas de trânsito com uma robustez impressionante, mesmo em condições difíceis como chuva, neblina ou baixa luminosidade. Esse reconhecimento é importante porque valida uma abordagem que pode democratizar a segurança automotiva avançada. Ao reduzir a dependência de hardware caro como o LiDAR, a tecnologia da Strad Vision pode permitir que recursos de segurança que hoje são encontrados apenas em carros de luxo cheguem a veículos mais acessíveis. Isso significa carros mais seguros para todos. Eles estão provando que, com o software certo, é possível criar olhos extremamente inteligentes e confiáveis para os veículos, um passo fundamental na jornada rumo a um futuro com zero acidentes de trânsito. É a inovação em software tornando o hardware mais poderoso e acessível. E é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente viu que o mundo da tecnologia está pegando fogo. Desde a Nvidia mexendo com o preço da memória de servidor, passando pela Apple, reforçando parceria com a Samsung, até a Samsung planejando investir pesado nos Estados Unidos em sensores de câmera. Também falamos da falha crítica da Cloudflare, que derrubou serviços do mundo inteiro, da RTX 5090 monstruosa da Asus, da presença da Sony Honda Mobility no CES 2026, da nova solução corporativa da Fujitsu e da Strad Vision sendo reconhecida por avanços em percepção 3D. Cada uma dessas notícias é uma peça no quebra-cabeça do amanhã, e é incrível poder montar isso junto com vocês. Fica claro que estamos vivendo um momento de aceleração brutal. As decisões que essas empresas tomam hoje nos bastidores vão definir os produtos que usaremos, os serviços que consumiremos e até a segurança das nossas ruas nos próximos anos. De componentes microscópicos que custam fortunas, a ideias que querem reinventar indústrias inteiras como a automotiva e a de alimentos. A inovação não tira férias. E o nosso papel aqui no canal é justamente esse, ser o seu guia nessa jornada, traduzindo o tecniquez e mostrando o que realmente importa em meio a tanto barulho. Espero que vocês tenham curtido essa imersão tanto quanto eu. A tecnologia é essa força que move o mundo para frente e entender seus rumos é entender o próprio futuro. Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que achou das notícias e compartilha o vídeo com seus amigos. Eu sou o Castanhari e esse foi mais um Hardware Tech BR, onde o futuro chega primeiro. Até o próximo vídeo.